A geração Z, nascida entre meados dos anos 1990 e o início dos anos 2010, é a primeira a crescer totalmente imersa na era digital, o que molda profundamente seus comportamentos, valores e perspectivas. O tema da nossa entrevista de hoje é Geração Z no mercado de trabalho, desafios e oportunidades. Quem fala sobre esse assunto com a gente é a Cris Plácida, nossa parceira da segunda-feira. Ela é coach e analista comportamental. Muito bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Geilson. A Rejane ainda tá de parabéns, gente. Porque é o mês inteiro. Viva a Sim. Rejane. Eu vou comemorar o ano todo. Isso! Obrigada, meu amor, pela parceria de sempre. Então vamos logo direto ao assunto, porque esse tema é super importante. Fala pra gente, Cris, quais são os principais desafios que a geração Z enfrenta ao entrar no mercado de trabalho, né? E como é que esses desafios aí diferem, né, dos enfrentados pelas gerações anteriores? Eita, pergunta de prova, né? É, gente, Pergunta se de vira prova. aí. Vamos lá. Eu tenho duas gerações em casa de filhos. Eu Sim. tenho a geração Y e a geração Z, né? Uhum. E a gente percebe com muita clareza a diferença entre eles. E como eu trabalhei muito tempo no mercado de trabalho, fazendo seleção, recrutamento, desenvolvendo pessoas também para atuarem, a gente percebe essas diferenças. E a geração Z, ela vem com grandes desafios, Rejane. O primeiro e talvez o mais assustador para eles seja a questão da expectativa de flexibilidade. Eles têm uma expectativa bem grande de um espaço laboral, um espaço de trabalho, que permita a eles uma certa flexibilidade de horário, de forma de trabalho, de liderança, né, de ocupação, de exercício de funções, para que eu experimente coisas diferentes. E, na verdade, as empresas elas são mais rígidas, né? São mais inflexíveis em alguns aspectos. Até por conta da própria legislação que ordena o mercado de trabalho. Então, a flexibilidade já é um desafio e tanto para eles. Aí vem a questão do espaço de trabalho ser virtual e híbrido. Muitas vezes, você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma semana eu estou aqui no virtual, na outra semana eu preciso ir me relacionar com os coleguinhas. Só que essa geração ela tem uma certa dificuldade em se comunicar e em se relacionar. É uma geração que já nasceu no digital. Então, para eles é muito fácil criar amigos e conexões nesse mundo virtual. Agora, já no contato pessoal, eles têm um pouco mais de dificuldade. É desafiador a Muito relação desafiador. interpessoal. Sim, muito desafiador para eles essas trocas, né? Tem também as incertezas econômicas, porque assim uma geração anterior a deles, duas gerações anteriores a deles viveram aí uma certa estabilidade econômica, não é? E daí eles nascem nessa loucura da instabilidade econômica e eles ainda enfrentam uma pandemia. Os meus filhos, uma estava terminando o fundamental e o outro estava terminando o ensino médio, né? Os meus dois filhos que estão dentro dessa geração. E para eles foram 2 anos jogados fora, no sentido de aprendizado, de relacionamento, de troca com o outro. Porque eu sempre ensinei para os meus filhos, e eu ensino para alguns jovens quando eu tenho oportunidade, que a escola ela não é só legal, ela é fundamental. Você não vai para a escola apenas para aprender questões teóricas, português, matemática, geografia, física, química. Não. Você vai para aprender também a se relacionar. Tanto que eu digo dizia para os meus filhos, aproveita muito o horário do recreio, porque é no intervalo que você vai aprender a lidar com o mundo ao seu redor. Por mais que sejam só 15 minutos, são 15 minutos intensos para eles, né? Que você
enfrenta fila, que você escuta discussões, que você precisa ouvir algo que lhe desagrada, que você vai brincar, cai, se rala. Então, tem vários desafios para serem enfrentados na hora do recreio. E eles perderam 2 anos dessa oportunidade. Então foi mais impactante para essa geração? Para quem estava na escola, muito mais impactante, Com Rejane. certeza. Muito mais. Porque imagina os meninos terminando o ensino médio, naquele momento de se fortalecer e de concretizar um pouco de quem eu sou, do que eu vou ser quando eu crescer, de firmar todos esses conceitos, né, que são valiosos nessa fase da vida, e aí, de repente, eu estou sozinho, trancado dentro de um quarto, precisando estudar com meus colegas que estão nas suas casas. Foi realmente bastante complexo. Além de ficar aí quase 1 ano com muito medo de quem eu vou perder da minha família, dos meus amigos, para essa doença tão assustadora. Então, foi muito complicado para eles, sim. E tem também duas questões delicadas, que é a competição global. Porque hoje eu não... o meu concorrente para a área ocupar um espaço no horário de trabalho não é apenas as pessoas da minha cidade. Eu estou competindo com profissionais do mundo inteiro, porque eu posso trabalhar aqui para uma empresa americana, para uma empresa de um outro país. Então, essa é uma dificuldade também, porque os postos de mercado de trabalho estão cada vez menores. Então, a concorrência está maior, ou seja, muito mais competitividade. E os desafios das soft skills, né? Quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu não gosto muito desses termos americanos, mas soft skills quer dizer competência socioemocional. As competências socioemocionais dessa geração Z são mais frágeis, são competências que ainda não foram suficientemente amadurecidas para lidar com toda a pressão do mercado de trabalho. Então, esses são os grandes desafios para eles. Agora, de que maneira, né, as características comportamentais e as habilidades dessa geração Z podem ser uma vantagem para as empresas, né? Como é que elas podem agregar valores às organizações? Quando é permitido a geração Z falar, não é porque ele é um menino, como a gente costuma dizer assim, curumim, cala tua boca, né? Não é porque eles são meninos que eles não têm uma percepção de mundo. Eles têm uma percepção de mundo, uma percepção de mundo diferente da nossa e valiosa, porque aí nós também aprendemos com eles. Eles são muito mais adaptáveis e ágeis do que a gente, porque para eles é tudo, né, para ontem. Eles têm ansiedade em tudo. E essa ansiedade, do mesmo modo que pode provocar um dano à sua saúde emocional, também faz com que eles sejam mais acelerados, com que eles produzam, né, de uma maneira mais ágil. Eles têm o domínio do digital. Então, se é uma empresa que quer expandir digitalmente... E é uma necessidade muito atual. Exatamente. É uma geração perfeita para ser contratada para esse mercado. Tem também a busca de propósito, Rejane. Gerações anteriores buscaram por sobrevivência. Nossos bisavós, né, eles buscavam por sobrevivência. A minha geração, a geração X, buscou por estabilidade. A geração Y buscou por liberdade de expressão. E a geração Z vem buscando propósito. Eu preciso associar o meu trabalho a um propósito de vida. Eu não quero trabalhar só para ganhar dinheiro. Eu quero trabalhar para fazer diferença no mundo. E isso eu acho um lance muito legal, porque traz valor para as empresas e para os negócios. E eles também têm uma mentalidade empreendedora. Eles conseguem identificar necessidades que muitas vezes passa desapercebido por outros olhares menos treinados, que traz aí quantas startups sendo desenvolvidas, quantas startups sendo criadas para atender núcleos que parecem pequenos, mas que são economicamente ativos. Esse universo pet,
hoje. O universo pet é riquíssimo, né? Então, surge a startup de pets volantes, todas essas ferramentas que nós usamos hoje, como os nossos carros virtuais, que, né? Você tem um carro? Não, eu tenho uma frota inteira. Onde é que está? Né? Está aqui no meu celular. Então, são todas ferramentas desenvolvidas por essa geração. Então, eles têm uma criatividade, uma percepção de mundo bem rica. E isso traz muito valor para as empresas que querem expandir e diversificar. Esse é um lado positivo, né? Super. Muito positivo que a Cris está trazendo, mas também tem, por outro lado, algumas situações que têm atrapalhado a entrada dessa geração no mercado de trabalho. Por exemplo, atrasos, dependência dos pais e o excesso de uso da tecnologia, né? São alguns dos fatores que têm evitado, né, as empresas, aliás, que tem levado as empresas a evitar contratar jovens da geração Z, né? Um estudo aqui realizado pela revista online Inteligente, né, que ouviu 800 gestores de empresas americanas, mostrou que 4 em cada 10 têm evitado contratar jovens e recém-formados, né? Como é que os líderes e gestores podem integrar e motivar a geração Z em suas equipes, Cris? Primeiro, definir um trabalho de mentoria e de desenvolvimento para esses jovens. São jovens que estão desconectados dos valores tradicionais das organizações. Então, eu preciso que ele seja guiado, que ele seja conduzido, explicado os porquês. Não se educa mais, né, Regiane, dizendo você não vai porque eu estou mandando e pronto. Não se educa mais assim. Você precisa explicar o motivo. E dentro das organizações não é diferente. Você precisa explicar o motivo. Por que tem uniforme? Por que tem horário? Por que tem uma meta de produtividade? Para fazer com que esse jovem que está ingressando no mercado de trabalho, entenda e perceba a importância daquilo. Eles precisam, essa geração, ela precisa entender o porquê, o motivo, que valor existe naquilo. Então, criar um programa de mentoria para os novos contratados é uma maneira interessante de integrá-los. Você precisa também investir na cultura inclusiva e diversa, porque são jovens que estão preocupados em atender todas as realidades de mundo. Então, quanto mais você investir na diversidade, quanto mais você tiver profissionais distintos e de comportamentos distintos, mais o jovem percebe valor e propósito no seu negócio. E ele mesmo se interessa por querer fazer parte dele. E, além disso, é importante você buscar ferramentas de flexibilidade. Hoje, as leis trabalhistas já nos permitem horários flexíveis de trabalho. Então, explorar essas ferramentas para que sejam um atrativo para eles. E gerar também propósito e impacto social. Eles ficam orgulhosos quando eles trabalham em empresas que geram valor para a sociedade. Todos são elementos que criam, né, esse ambiente mais adequado para essa geração. Geração mudou, as empresas também têm que se adaptar nessa nova geração. O mundo muda o tempo inteiro, minha gente. Para finalizar o nosso bate-papo, Cris, quais são as oportunidades mais promissoras aí para a geração Z no futuro do trabalho, na atualidade mesmo? Como é que eles podem se preparar para aproveitá-las ao máximo? Regiane, existem muitas oportunidades para eles, né? Tecnologia, inovação, empreendedorismo, a economia circular, aquela coisa de troca, me pertence agora, dali a pouco não quero mais, e aí abre ali um brechó e isso circula, enfim. O cuidado com a saúde mental e bem-estar também é uma excelente oportunidade para esses jovens. E para aproveitar todas essas mudanças do mercado de trabalho e as mudanças sociais, é importante que eles invistam na educação contínua deles, que eles estejam sempre se preparando, sempre antenados com o que o mercado de trabalho busca, desenvolva
suas inteligências socioemocionais. Isso é extremamente importante. E já existem várias ferramentas hoje, inclusive terapêuticas, então vale a pena eles explorarem isso. Network. Os jovens, eles precisam muito e precisam urgente, vem cá, cuidar do seu network, construir uma rede de relacionamentos que te permita não apenas se desenvolver, mas também ser conhecido por outros grupos. Isso é de suma importância para a tua vida profissional. E trabalhar o seu empoderamento pessoal, trabalhar a sua autoconfiança, fazer uma regulação emocional aí, de entender que sim, eu tenho dificuldades, sim, eu tenho limitações, como todas as outras gerações tiveram, mas eu também tenho potencialidades que podem ser muito bem utilizadas por esse novo mundo. E como os pais podem colaborar com essa geração? Para de criar o teu filho como um bebê. Ele não é um bebezinho. Ele pode ser... Permitir amadurecer. Isso, ele pode ser bebezinho hoje, agora. Mas o seu filho nasceu para ser um homem, uma mulher, para ser um cidadão, para ser uma pessoa. E nessa condição, eduque-o para que ele seja uma pessoa de grande valor. Perfeitamente. E autônoma. Obrigada, Cris, pelas orientações de hoje. Adorei nossa conversa. Obrigada, muito obrigada. A você. Adoro essas oportunidades. Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Que façamos uma linda semana. Música Manhã Viva com Rejane Silva. 10h22, eu conversei aqui com a Cris Plá.